Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu tenho uma pergunta para você, me permite? Claro. Que agora me deu uma dúvida sincera aqui. Isso aí é uma coisa interessante, um perguntar para o outro. Exatamente. Se, não quero entrar em questões políticas, do Domo da Rocha, nem nada, mas suponhamos que Israel consiga reconstruir o templo. Suponhamos, uma suposição. Como se encontrariam os levitas hoje? Se o Cohen pode ser mais uma tradição. É uma pergunta honesta mesmo. Então, um dos papéis do Mashiach vai ser esse. Eu não entendi. O Messias, pelo judaísmo, o Messias vai reconstruir o terceiro templo, vai trazer todos os judeus para a terra de Israel e vai trazer a paz mundial, entre uma série de outras coisas que o Rambam, o Maimônides, escreve no seu livro de leis. E tudo está escrito na Torá oral, no Talmud, na Gemara. E esse é uma missão para ele. Ele vai descobrir. Ele e o profeta Elias. Entendi. E Elial Hanavi. Que vai, a vinda do profeta Elial vai anteceder a vinda do Mashiach. Você entendeu a minha pergunta para ele? O que ele... Eu não entendi do Levi, da tribo de Levi. Porque é o seguinte, lembra que eu falei da tribo de Judá que sobrou, né? Só dando aquele complemento dele. E falei... Você sabe que tem um rabino que toda vez que ele encontrava um Cohen, ele fazia o Pidyon Haben de novo, que é o resgate. O resgate do primogênito. Exatamente. Pidyon Haben, resgate do primogênito. Porque ele falou, eu sempre que eu encontro um Cohen, eu faço, porque vai que ele é mais... legítimo do que o outro. Pidyon Haben é quando nasce um dos o primogênito, aí você tem que de parto normal. A Deus, né? De parto normal. Jesus teve o Pidyon Haben, que o evangelho fala que Jesus foi levado por Maria e José até o templo, né? O resgate da criança. Esqueci o nome do rabino, ele sempre que encontrava, ele pedia para fazer de novo. Aí o que acontece? Aí eu falei que hoje, então, todos os descendentes de Abraão são judeus, indistintamente. Mesmo que lá no DNA dele ele seja da tribo de Issacar, o Zebulun, o Naftali, ele é judeu. Aí eu falei, agora, exceto talvez aqueles que têm o sobrenome Cohen, que significa, os americanos falam Cohen, a gente fala Cohen, que em português eles chamam de, ficou horroroso a tradução em português, eles chamam de coatitas. Não. As tribos dos coatitas, não, tem muito nome em português que, por exemplo, o nome Pinhas, por exemplo, em português é Finéas. Olha como é que eles mudam. Um grande amigo meu, que é grande psicólogo, e estamos escrevendo um livro junto, o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg. Eu falei, mas que Pinheiro é esse no seu nome? Ele falou, não, meu nome era Yaakov Pinhas. Quando eu vim aqui, eles, na hora no cartório, virou Pinheiro. Pinhas não, é Pinheiro. E muitos já mudaram no passado. Por exemplo, o Cohen, nem sempre uma pessoa que é Cohen é da tribo. Porque os judeus, assim, eles foram muito perseguidos durante muito tempo. Foi a Inquisição, você sabe disso. Também, para não pensar que eu estou detonando a Igreja Católica aqui, Lutero também era um antissemita. Lutero, quando eu fui em Wittenberg lá, tinha um porco de todo tamanho na igreja luterana lá, porque Lutero não aceitava os judeus. E o que acontece? E muitos judeus, para se refugiar... Onde você foi? Não. Em Wittenberg, na Alemanha. Você foi? Fui, eu estive lá em Wittenberg. Eu vi o porquinho lá, né? E o que acontece? E para quem não sabe, em casa, Wittenberg foi onde nasceu a Reforma Protestante, quando em 1517 Martinho Lutero fixa as 95 teses ali contra as indulgências, aquela coisa toda. Aí, e depois disso é bom você falar da cruz, senão eu tô falando sozinho aqui. Aí o que eu tenho acontece? Uma pergunta para você. Muitos judeus, para se refugiar, alguns se tornaram cristãos novos. Sim, na Inquisição. 1492. 1492, que foi... a Inquisição começa na Espanha. Fernando de Aragão e Isabel. E muitos judeus, para se esconder, eles ocultavam o sobrenome de família. Então, vou dar um exemplo para você. Verdade. A última letra do alfabeto hebraico é Tav. E terra é Aretz. Então, muitos, quando não queriam se identificar como judeus, falaram, não, eu sou da Tav Aretz, da terra distante. E Tav Aretz virou Tavares. Tavares. Eles não podiam assumir. Em casa, eles praticavam o judaísmo. Isso. Inclusive, tem um documentário, não sei se você já assistiu, A Estrela Oculta do Sertão, que fala exatamente sobre esses judeus. Eu vi, mas não assisti. Você tem que assistir. Você tem que assistir. Porque muitos desses judeus fugiram para o Brasil. Então, o Brasil é judaico. Quer ver Muitas poucas pessoas sabem disso. Eu guardo o sábado pelo pôr do sol de sexta-feira. No judaísmo, não é necessariamente o pôr do sol, é o aparecimento da estrela. Sim. Sim. E o que acontece? Muitas famílias judaicas da do Rio Grande do Sul, exatamente. As criança inocente, Shabat.
Aí as mães, para segurar, falam, filho, não ponta pra esquerda, não dá verruga. Pra ninguém descobrir. Pra ninguém descobrir que você era judeu. Cara, não pode apontar pra estrela que dá verruga. Inclusive, minha mãe fala... o ministro do rei Fernando, Dom Isaac Abravanel, o rei falou para ele, o povo judeu vai embora, mas você fica, porque você é meu ministro, você é sábio, eu quero você perto de mim. E ele era um homem assim, uma fortuna incalculável, até maior do que o do próprio rei. E ele falou, não, o povo judeu vai embora e eu vou junto. E ele foi com a roupa do corpo, ele fugiu para a Itália, depois a família foi para Salônica, para a Grécia, depois é o Silvio Santos de hoje, a Cenoura Abravanel, o trisavó dele é o Dom Isaac, que eu acabei de falar, que foi um grande líder, porque ele mostrou que o líder verdadeiro, ele está do lado do povo nas horas boas e principalmente nas horas difíceis. Ele não abandonou o povo, mesmo que ele foi oferecido ficar com as regalias. E agora, ao mesmo tempo que tem essas coisas, eu quero que o Joãozinho faça a pergunta dele. Você tem, na época da guerra, muitos padres que são considerados heróis, e que estão lá na Yad Vashem, que ajudaram a salvar judeus, e pastores também. Então teve de tudo. Sim. Você teve até judeu que entregou judeu. Você teve judeu que entregou judeu. E teve judeu que se tornou herói. Você teve padre que se tornaram heróis. Você teve pastor. O Colégio Adventista do Salève, que fica lá na França, ele tem um subterrâneo lá, onde o pessoal escondia judeu para de madrugada passar para a Suíça. O meu avô foi escondido por uma família de não-judeus, esconderam ele no estábulo. E essa família estava arriscando a própria vida. Claro, porque se fossem pegos, iam ser mortos. Então, meu avô materno, na Romênia, ele foi fugindo de um lugar para uma família, escondeu ele no estábulo.